encontro com a Natália. Queria agradecer aos participantes, as pessoas ainda vão estar entrando, eu vou estar aqui autorizando. E aí, eu queria trazer só uma reflexão no dia de hoje, né? Aqui no Rio, deve ter gente de outros estados, eu não sei. Se vocês quiserem se apresentar no chat, vai ser um prazer, uma delícia saber quem está conosco essa manhã. E dizer que no Brasil, hoje, nas últimas 24 horas, tivemos 1.037 mortes de Covid, num total de 113.482 vidas perdidas dentro dessa pandemia. E a gente, enquanto liga, quanto universitários de uma faculdade pública na área de saúde, estamos todos, né, muito abalados. Eu sei que esse é um sentimento de todos nós. Olha só, Ana Cristina, seja bem-vinda de Goiás, olha que delícia. E foi muito importante para todos nós nos mantermos juntos nesse momento de isolamento social com essas atividades. Então, assim, cada presença, muitos nomes, muitos rostinhos são repetidos e a gente fica muito feliz nesse momento, tá? Eu vou passar a palavra para a Júlia. Também, de antemão, quero agradecer a minha amiga Natália, que a Júlia vai apresentar, a Natália também se apresenta, e acho que é muito importante que a gente continue junto nesse momento, continue se conectando e transmitindo conhecimento, carinho e contato, tá? Uma boa manhã para todos. Quem está com frio, se agasalha, pega um cafezinho, coloca uma meia, e vai ser uma manhã muito, muito gostosa. Muito bom estar com vocês, viu? Bom dia. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Júlia, faço parte aí da diretoria da Lamin. Quem estava falando era a Raquel, nossa presidente, incrível. Por causa da Raquel que a gente conheceu a Natália. Raquel é cheia de contatos aí, incríveis. E a Natália é um presente para a gente, é uma surpresa. Ela se formou em nutrição na Unirio, então ela é de casa, mas ela tem um currículo vasto, muito bom. E apresentando um pouquinho dela, a Natália é mestre em saúde coletiva pela UF, Federal do Fluminense, né, do Rio de Janeiro. Ela é especialista em nutrição clínica pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. A Raquel aí se desculpando por não ter se apresentado. Quem não conhece a Raquel, né? Quem é da Unirio sabe quem é a Raquel. A Natália também é bolsista de desenvolvimento institucional do INCA, da Unidade de Cuidados Paliativos, e ela também fez parte do Nutsal, que é um núcleo lá da Unirio que discute sobre nutrição comportamental. Ela foi pesquisadora do Nutsal, então ela tem um conhecimento muito bom sobre essa área, e o assunto de hoje, com certeza, para quem curte nutrição comportamental, sabe que é importante, e é um prazer a gente ter a Natália com a gente. Muito obrigada pela disponibilidade e estamos ansiosos para aprender com você. Fique à vontade, pode ficar à vontade aí, o lugar é seu de fala e a gente está aqui para te escutar e aprender com você. Obrigada. Deixa eu arrumar, que agora tá deitado. Deixa eu tentar arrumar aqui antes. Natália, a gente não está te escutando, acho que seu microfone está desativado.
Vocês estão me escutando agora? Agora sim, tá Estão perfeito. me vendo? Sim, estamos te vendo. Porque eu consegui abrir no celular o áudio e no computador a imagem, nem sei como é que tá ótimo. Eu não sei, sinceramente, como eu estou colocando agora, eu sei, acho que me achei aqui. Pronto. Tá perfeito. Tudo bem, gente? Primeiro eu queria agradecer o convite da Liga. Fiquei muito feliz com o convite, com a confiança de acreditar no que eu vou falar, no meu trabalho. Quero agradecer muito a Raquel, que me convidou, né? Essa parceria que eu já tenho há algum tempo, conhecendo no Nutsal, mas a gente leva essa parceria para essa amizade, né, para fora do ambiente acadêmico, né? Então, eu agradeço muito esse convite. Sim, eu estou em outra conta, porque foi o que eu consegui fazer aqui. Eu me falo um pouco, né? Como já foi falado, eu sou mestre em saúde coletiva, então eu já venho pesquisando, estudando. Na minha dissertação de mestrado, eu trabalhei com nutrição comportamental, eu trabalhei com estágios de mudança de comportamento alimentar, que é o que a gente vai conversar muito hoje. Então, ninguém está conseguindo me ver? Tá difícil? Eu estou vendo que Não, é porque como você está em duas contas, aí de repente quem está pelo celular não consegue ver a imagem porque o som está saindo pela outra, mas não é um problema não. Quando começar a projetar a imagem, a gente consegue... Aí, ok. Tá, que bom. E aí eu quero conversar com vocês, dividir um pouco tudo que eu já aprendi nesse tempo de estudo. Atualmente eu trabalho tanto na área de clínica, né, de nutrição clínica. Eu tenho um consultório que eu aplico alguns dos treinamentos, alguns das ferramentas de nutrição comportamental, eu aplico nos clientes. Eu também atuo num colégio, então a gente acaba também aplicando um pouco com as crianças. E atuo na pesquisa do INCA, que lá a gente não consegue atuar muito com nutrição comportamental, mas é área de academia também. E aí, então, vamos começar. Raquel, você pode passar aí para mim, por favor? Não apareceu para mim aqui. Agora apareceu. Deixa eu arrumar aqui. Eu acho que eu consigo projetar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto. Cancelou. Não, cancelou. Eu acho que eu fiz alguma besteira, mas... Parei de apresentar. Tenta apresentar você, Nath, por favor. Deixa eu ver se eu consigo. Cancela, não. Como é que eu boto aqui? Gente, nunca usei esse... Apresentar aí uma janela ou uma guia do Chrome. Não sei como você está abrindo a sua apresentação aí. Deixa eu ver aqui. Ela está aberta. Eita! Gente, nunca usei isso. Entra no Google Meets e aí embaixo de você tem uma barrinha branca e tem uma setinha para cima escrita apresentar agora. Sim. Aí você clica nela e aí você escolhe se é uma janela, se é uma guia do Chrome, se é a sua tela inteira que você quer projetar. Se a sua apresentação estiver aberta numa janela, é só clicar na janela e ele vai te dar a opção de abrir só a apresentação. Perfeito. Agora eu me achei. Ótimo. Deixa eu ver aqui. Uma janela. Aqui. Compartilhar. Foi para vocês? Foi sim, tá certinho. Agora é só você, se você conseguir aumentar para ficar em tela cheia. Como é que se... Então, deixa eu tentar abrir com o outro. Gente, desculpa. Estou tentando me entender. Se abre.
E vocês, me contem, vocês estão em qual período, quem é da nutrição, me conta um pouco para saber com quem eu estou falando, enquanto eu vou abrindo aqui. Aí é visualizar. Natália, a gente tem estudante, a gente tem Vocês conseguiram agora pessoas aparecer para fora vocês? da área também da nutrição, tá? Tá, ok. Apareceu para vocês a apresentação? Apareceu, tá ótimo agora. Pode seguir. Tá passando? Tá Pode? passando. Uhum. Ah, então perfeito. Perfeito. Então, primeiro, a gente, enquanto eu conversei com a Raquel, a gente pensou muito sobre qual seria o título da apresentação, né, para poder chamar e fazer se entender o que a gente pretendia falar. A gente concluiu, né, que era importante a gente falar sobre criar, né, um título como uma motivação para uma alimentação mais saudável. Mas aí eu pergunto para vocês, o que é uma alimentação mais saudável, né? O que é uma alimentação saudável para vocês? A gente aprende muito isso na mídia, nos blogs de saúde, né? Nessas blogueiras fitness, que a alimentação saudável seria você excluir todos os alimentos que são considerados não saudáveis, né? Como fast food, biscoito de pacote, ultraprocessados, incluir legumes, frutas, verduras, né? Alimentos in natura, os minimamente processados. E assim, nos últimos tempos, a gente tem mudado muito o nosso padrão, né, de alimentação. A gente tem mudado muito o padrão como a gente vê a nossa alimentação. Em 2014, o Guia Alimentar para a População Brasileira ele veio trazendo essa modificação também. Antes a gente tinha uma forma de ver a alimentação e ele veio trazendo uma alimentação mais humana, né, uma alimentação mais acessível para todo mundo. Ele até deu 10 passos para diante desse material incrível que é o Guia Alimentar, ele resumiu no final 10 passos para alimentação saudável e adequada. Que a primeira seria fazer de alimentos in natura minimamente processados à base da alimentação, que é o que a gente deveria fazer. Utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades, ao temperar ou criar algumas preparações. Limitar o consumo de alimentos processados, evitar o consumo de alimentos ultraprocessados, né? Comer com regularidade e atenção em ambientes apropriados e sempre que possível com companhia. Aí a nutrição comportamental já entrando aí nessa ideia do guia. Fazer compras em locais que ofertem variedade de alimentos in natura ou minimamente processados, pensando no acesso, né, e no preço. Desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias, a nutrição comportamental entrando mais uma vez aí no guia, né? Planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece, importantíssimo também, mais uma vez, a nutrição comportamental entrando no guia alimentar. Dar preferência, quando fora de casa, a locais que servem refeições feitas na hora, né? Pensando nos temperos prontos, cheios de sódio e tudo mais, naqueles alimentos que ficam muito tempo armazenados. Ser crítico quanto a informações, orientações e mensagens sobre alimentação veiculadas em propagandas comerciais. Importantíssimo, né? A gente é bombardeado diariamente com informações sobre alimentos novos que estão saindo, sobre shakes, sobre suplementos, sobre emagrecedores, né? A gente é bombardeado diariamente com isso, né? A gente é bombardeado diariamente com rótulos diferentes, com chamadas muito bonitas, o rótulo dizendo que é zero, que é light, que é diet, que é zero algum alimento. Mas será que ele é saudável? A gente tem que pensar sempre na questão de ser saudável ou não. E aí, né, o Guia ele veio com essa proposta em 2014 de modificar um pouco o padrão alimentar dessa população. O padrão alimentar que a gente diz como é que o indivíduo ele se alimenta, o que ele coloca realmente no prato dele. E aí, nesse ano, né, a POF, que é a Pesquisa de Orçamentos Familiares, né, de 2017 a 2018, ela começou a sair os resultados e ela veio com resultados muito interessantes, né, mostrando que o consumo de essa notícia saiu ontem, inclusive eu adicionei ontem essa notícia, que o consumo de gorduras saturadas caiu em 10 anos, ou seja, a população ela consegue estar mais entendida, ela consegue visualizar melhor a importância de uma alimentação saudável, mas a ingestão de açúcar e sal ainda é alta. Essa era a chamada. E eu fui ler a notícia, né, e dar uma olhada sobre o que ela falava.
E aí, durante a notícia, ela falava que a ingestão de gorduras saturadas e o consumo de fibras também diminuíram em 10 anos. E esse consumo de fibras ele também é muito associado à redução do consumo de feijão. E aí, quando a gente pensa na redução do consumo de feijão, a gente associa muito a essas dietas da moda, né, que estão agora aparecendo, onde a gente exclui diversos alimentos. E o feijão ele tem sido excluído também. Diversos outros motivos também ocorrem por exclusão do feijão, mas a gente vê uma redução no consumo de feijão. A gente vê também uma redução na frequência do uso de açúcar pelas pessoas, mas ainda é uma frequência muito alta. O consumo de açúcar ele é muito elevado. E nesse mesmo período, as pessoas conseguiram entender também os malefícios do consumo excessivo de açúcar. A gente observou um aumento de pessoas que não utilizam adoçantes, edulcorantes, né, adoçantes nas bebidas, que seriam bebidas prontas, que precisariam de um doce. E a gente também observou um aumento no uso de edulcorantes artificiais, que são os adoçantes artificiais. A gente observou um aumento pequeno, mas a gente observou um aumento. Também observamos que os alimentos ultraprocessados, como biscoitos e refrigerantes, eles estão mais presentes na alimentação de adolescentes. Ou seja, os adolescentes eles continuam comendo bastante ultraprocessados, o que é esperado, o que é normal, né? As verduras, legumes e frutas foram mais consumidas por mulheres do que por homens nesses últimos 10 anos, o que também é muito esperado, porque estudos mostram que mulheres elas tendem a ter uma alimentação saudável, uma preocupação maior com a alimentação do que os homens, e também observamos ainda o consumo excessivo de cerveja, principalmente entre homens, o que justifica muito do estado nutricional atual da população em geral. E aí, pensando também, né, na POF, continuando na POF mais atual, a gente observou que entre as faixas etárias, né, adolescentes, adultos e idosos, o padrão de consumo ele é bem diferente. A gente observa que, como eu falei anteriormente, os ultraprocessados eles são muito mais frequentes nos adolescentes. Entretanto, sopas e caldos, por exemplo, são muito mais frequentes no grupo dos idosos. O consumo de frutas, muito mais frequente no grupo de adultos e idosos, de salada crua no grupo de adultos. E aí, o que eu estou querendo dizer com isso? Cada pessoa tem um padrão de alimentação, cada pessoa é única. A gente vê que pelo grupo, pela faixa etária, a gente já vê uma diferença nos alimentos. Como é que a gente pretende, né, na verdade, pensar numa alimentação única para todo mundo? Como a gente pretende? A gente tem que pensar de forma individual, cada pessoa, porque cada pessoa é uma. E aí eu digo para vocês, né? A gente teve uma mudança considerável, a gente teve algumas reduções muito interessantes nesses últimos tempos. Entretanto, notícia também muito recente, foi de 4 de março que eu achei essa notícia desse ano. A gente observa que metade dos brasileiros eles estão acima do peso. E desses brasileiros, 20% estão obesos. Então, se a gente tem a informação, a mídia tem dito muita coisa também sobre alimentação saudável, a gente já consegue entender muito. Até uma pessoa, óbvio que somos estudantes, a maioria da área da saúde, alguns profissionais da área da saúde, a gente consegue entender muito mais do que uma pessoa leiga a importância de uma alimentação saudável. Mas se você conversar com qualquer pessoa leiga hoje em dia, sobre leiga que eu digo em relação à alimentação, eles sabem pelo menos alguma coisa, eles têm algum conhecimento, mesmo que raso, existe um conhecimento, as coisas estão mudando. E aí vocês me dizem, por que metade dos brasileiros ainda estão acima do peso? E aí eu fico muito intrigada com isso, né? Na verdade, eu penso muito sobre isso. E aí, numa pesquisa muito rápida, eu resolvi pesquisar o que aparecia no Google sobre dieta e emagrecimento. Primeiro que tem 14 milhões, né? 14 mil, sei lá. Muitos resultados. E a primeira coisa que aparece para a gente, quando a gente pesquisa isso, é um cardápio completo para emagrecimento rápido. E aí eu pergunto para vocês, será que vai funcionar para todo mundo? E aí, mais intrigada ainda, eu fiquei pensando sobre o que a internet, a internet podia dar para essas pessoas em relação à alimentação, e fui pesquisar o que a gente encontrava quando pesquisava o termo dieta. Quais eram as consultas mais relacionadas quando a gente pensava em dieta? E a gente observa que a maioria são dietas que a gente chama de dietas da moda, dietas low carb, dieta cetogênica, do ovo, dieta do cão, cardápio para dieta. As pessoas pensam sempre no mais fácil.
Só que, como eu falei anteriormente, cada pessoa é uma, cada pessoa tem uma vivência. Então, será que essas dietas prontas de Google, será que essas dietas, essas informações que a mídia passa, será que funcionam para todo mundo? E aí que a nutrição comportamental ela entra. A gente tem que entender que o comportamento alimentar ele é diretamente associado no controle da gestão alimentar, ou seja, como e de que forma que se come. Como é que a gente come? Como é que a gente expressa essa vontade de comer? É importante que a gente entenda isso. Só que esse, esse comportamento alimentar ele tem diversos determinantes, né? Essa escolha alimentar ela é baseada em diversos determinantes. A gente tem que pensar no alimento que a gente está comendo, no sabor dele, na aparência, no valor nutricional, na qualidade, na higiene, no cheiro, textura, variedade, preço, origem, tudo em relação ao alimento a gente tem que pensar. Existem pessoas e pessoas, a gente tem sabor, a gente tem preferências, então a gente tem que pensar realmente no alimento. O acesso, né, é importantíssimo, relacionados ao ambiente físico, o odor, a iluminação do local onde você está, o conforto, a limpeza, a localização, as opções, a companhia, as distrações. A gente observa muito, e o guia vem falando muito isso, da importância de você se alimentar em companhia. Que quando você come sozinho, às vezes você come até mais do que você precisa, porque você não presta atenção. Quando você come sozinho, às vezes você até deixa de comer pela falta de companhia. Essas distrações atrapalham realmente o seu ato de alimentar. Então, tudo isso influencia. Aspectos socioculturais também são muito importantes. A família, a mídia, a cultura local, o local onde você vive, onde você trabalha, os amigos, tudo isso vai influenciar nas suas escolhas alimentares. Em relação ao comensal, né, ao comedor, aspectos biológicos, como fisiológicos e patológicos, preferências alimentares, a idade, como eu falei anteriormente, cada faixa etária tem uma preferência, a gente observa isso nos resultados, né? O sexo, como eu falei também, sobre homens e mulheres têm preferências diferentes. O estado nutricional também é muito importante. Uma pessoa que normalmente está no peso que ela considera adequado, será que ela tem é, tanta preocupação quando relacionada com uma pessoa que está acima do peso ou vice-versa? Aspectos socioeconômicos, renda, escolaridade, preço. Será que as pessoas que... Eu também vi na POF recentemente que as pessoas com menores rendas, elas consomem mais arroz e feijão do que as pessoas com maior renda, do que com menor renda. E isso faz sentido, né? O acesso que elas têm, é o que elas podem pagar. Então, assim, isso influencia também a escolaridade. Quanto nos estudos, né, que a gente tem visto, a gente observa que quanto maior a escolaridade, mais conhecimento sobre alimentação ela vai ter, melhores escolhas ela vai fazer. Então, ela influencia muito o preço dos alimentos, o quanto a pessoa quer pagar. Aspectos psicológicos, como crenças, emoções, expectativas e experiências vividas até com esse alimento. Cada pessoa tem uma vivência com esse alimento, né? Eu tenho algumas histórias de consultório, né, enquanto eu atendo, que eu vejo como tem alguns alimentos que são muito importantes. E a gente não pode simplesmente excluir esses alimentos da vida da pessoa, ou a pessoa excluir e achar que vai conseguir viver assim. Não vai. Existem memórias afetivas, alimentares, a gente precisa considerar tudo isso. Excluir alimentos só leva uma restrição, né, que no futuro pode levar a uma compulsão. E não é o que a gente quer. A gente quer que a pessoa tenha conhecimento do comportamento alimentar dela, tenha conhecimento das escolhas dela, né? Que ela faça com certeza o que ela está se alimentando, que ela tenha realmente uma certeza das escolhas alimentares dela. Nosso objetivo como nutricionista comportamental é esse. E aí, né, a gente tem que pensar assim, como eu falei anteriormente, as pessoas, elas têm, cada uma tem as suas características, né? E aí, uma ferramenta muito utilizada na nutrição comportamental, que foi até a ferramenta que eu utilizei na minha dissertação de mestrado, para avaliar o padrão de consumo alimentar de universitários, é o modelo transteórico, né? Nesse caso, o que a gente utiliza é o estágio de mudança de comportamento alimentar. Esse modelo transteórico ele foi desenvolvido por Prochaska e de Clemente na década de 80. Inicialmente, ele foi criado para trabalhar com tabagistas, mas ele foi sendo adaptado para diversas outras questões, como o uso de drogas, né, alimentação, atividade física e tudo mais.
ele parte do pressuposto de que a pessoa de pré-contemplação ela estaria menos motivada e que a gente tem que subir cada degrau para chegar num ápice, que seria o estágio de manutenção, onde a pessoa conseguiu equilibrar todos os seus determinantes anteriores, aqueles determinantes que eu falei, de escolhas, e ele chegou num equilíbrio bom. Só que a gente tem que lembrar que um indivíduo, né, a ideia seria que um indivíduo saudável tivesse tudo isso equilibrado. Mas a gente tem que lembrar que a sociedade em si, ninguém vai chegar no equilíbrio 100%. A gente sempre tem que trabalhar em cima disso. Então, como a gente não consegue nunca chegar no equilíbrio em 100%, esse modelo transitório ele não é linear. Ele pode a qualquer momento regredir. E é o que a gente chama de recaída. A recaída ela é sempre esperada. E a gente tem que sempre trabalhar com essa recaída. Mas sempre trabalhando para modificar e voltar para um estágio mais avançado. E aí, explicando cada um desses modelos, o primeiro é um estágio de pré-contemplação, que seria aquele estágio como se fosse o primeiro andar, né? É quando o indivíduo ele não está pronto para mudar, ele se nega sobre essa necessidade de mudar, ele muitas vezes é resistente e defensivo para reconhecer ou modificar seus comportamentos e minimizar esse problema, ou seja, é aquele indivíduo que ele não consegue enxergar por que ele tem que mudar. Ele não consegue enxergar qual é a gravidade daquele comportamento na saúde dele, entendeu? Ele não consegue, para ele ainda não fez sentido isso. Então, a gente tem que trabalhar estratégias de ação que façam com que ele entenda por que isso é importante para ele naquele momento. E aí, nesse momento, as melhores estratégias seriam estabelecer um vínculo, envolver e acolher, evitar confrontos, porque se você cria confrontos de início, ele não vai voltar para você, ele não vai voltar. A gente tem a certeza que ele vai sair do consultório decidido a não voltar, porque ele não está pronto para essas mudanças. Avaliar, né, e estimular uma possível motivação, incentivar sobre maior consciência sobre a decisão de mudar. A gente precisa incentivar ele a ter mais consciência sobre a importância dessa mudança. Aumentar a percepção dele, né, sobre os riscos e problemas do comportamento atual. Ou seja, a gente precisa que, nesse momento, a gente precisa mostrar para ele que é importante que ele mude nesse momento esse comportamento. Mas a gente não tem que estimular a mudança nesse momento. Ele precisa entender que precisa mudar. O estágio de contemplação, que seria o segundo andar, é no momento que ele já consegue entender, né, que ele precisa fazer essas mudanças, mas ele tem sentimentos ambivalentes sobre como mudar. Ou seja, ele sabe que ele precisa mudar, mas ele ainda não conseguiu criar explicações para ele que é importante que ele mude. Os contras são muito maiores que os prós para ele, assim. Então, no caso, para ele ainda não é interessante mudar, para ele ainda não tem esse estímulo de mudar. E aí a gente tem que trabalhar algumas estratégias de ação, né? Identificar esses problemas, por que ele ainda não consegue mudar, criar metas, encorajamentos, reduzir esses contras da mudança, apresentar vantagens, pontos positivos, explorar boas experiências em relação a essas mudanças, encorajar a pensar na pessoa que ele quer ser. Porque muitas vezes, nesse momento de contemplação, eles começam a planejar o que eles gostariam de ser, eles conseguem identificar o que eles gostariam de ser, mas ainda é muito confuso para eles essa mudança, ainda é muito pouco para eles mudarem. Eles conseguem pensar, mas eles não têm esse estímulo de mudança. O estágio de decisão e preparação, né, pode ser chamado das duas formas, é aquele momento que ele está decidido a mudar. Num período próximo, e ele está comprometido, decidido e realmente confiante com essa mudança. É o que a gente chama de cliente ideal. Nesses dois estágios anteriores, né, de pré-contemplação e contemplação, normalmente o indivíduo que chega no consultório nesses estágios são aqueles que foram ou enviados por médicos, ou porque a família insistiu muito. Sempre tem, assim, uma pessoa por trás, uma situação por trás, nunca é por decisão deles. Nesse estágio aqui de decisão e preparação, é o que a gente chama de cliente ideal, é aquele que ele resolve porque ele vê que ele precisa mudar. Ele ainda não mudou, mas ele está decidido que ele precisa mudar, ele já conseguiu ver por que é importante que ele mude. Então, é o estágio que a gente normalmente chegam no consultório, né? Que as pessoas chegam, a maioria chegam para a gente. E aí, a ideia de estratégia de ação seria estruturar um plano, né, para mudança, considerando a adequação, viabilidade e dificuldade do planejamento, ou seja, ele está decidido a mudar, mas ainda é algo muito, muito raso, assim, a qualquer momento ele pode desistir, então a gente tem que trabalhar essa adequação de forma muito devagar, assim, a gente tem que ir com calma com ele.
auxiliar na construção de objetivo que seja aceitável, apropriado e realizável naquele momento, e identificar passos e habilidades necessários para essa mudança gradual. Ou seja, a gente tem que começar uma mudança, né, trabalhar essas estratégias de mudança, mas de forma muito gradual com ele, porque ele ainda está nesse período de transição de uma pessoa que não tinha intenção de mudar para uma pessoa que agora quer ter hábitos melhores e comportamentos melhores, né? E aí chega o estágio de ação, aquela pessoa passou. Aqui, essa pessoa do cliente dela, eu tenho diversos no meu consultório que chegam para mim e falam, não, eu quero mudar. Eu preciso mudar, eu preciso. Eu tenho alguns casos que eu posso contar, né, sem falar nomes, mas daqueles casos anteriores de pré-contemplação e contemplação, que um caso que me marcou muito, que a gente, durante a consulta, eu nem falei muito sobre alimentação em si com ele, mas que ele tinha diversas questões que precisavam ser mudadas. Ele era fumante excessivo, né? Ele fumava muito, ele bebia muito, ele comia demais, assim, tudo para ele era em excesso. Ele estava com uma obesidade muito grande. E ele não chegou para mim por conta de uma vontade dele. Ele chegou porque ele foi estimulado a estar ali. E eu recebi essa informação. As pessoas falaram para mim, olha, ele vai porque ele precisa mudar e tal. Eu tenho que falar sobre isso, porque ele precisa mudar. E aí eu comecei a conversar com ele. E no momento da consulta, né, eu consegui ver que naquele momento a alimentação não era o que ele precisava mudar inicialmente. Ele precisava mudar em relação ao cigarro, porque o cigarro levava a alimentação também dele e tudo isso influenciava. A gente ficou boa parte da consulta conversando sobre como o cigarro e a alimentação dele, assim, como ele fumava e associava uma bebida, ou associava a uma comida que não era tão saudável na cabeça dele, mas então, a gente ficou falando muito mais sobre o cigarro do que da alimentação dele em geral. E funcionou, porque para ele saiu confiante naquele momento a mudar. Porque inicialmente ele precisava falar daquilo. Já aqui, eu tenho diversos também clientes ideais. Hoje, por exemplo, de manhã eu já atendi uma pessoa, e era uma pessoa que tinha feito uma bariátrica. E ela está decidida a mudar, porque ela viu que ela fez a bariátrica, mas que ela está voltando a uma alimentação que ela não tinha antes. Então, ela quer voltar ao que ela tinha antes. Então, ela está realmente decidida a mudar. E ela quer que a gente quer criar juntas, né, alguns passos para que ela tenha essa mudança de forma gradual, mas que ela volte para o que ela era antes. Então, ela é a cliente ideal, né? E aí, quando chega na ação, seria o quarto, né, estágio, quarto estágio, a gente é um estágio, na verdade, onde a pessoa já teve mais alterações de comportamento, né? Ela já está mais entusiasmada com as mudanças que ela promoveu, ela está mais comprometida, né, em colocar em ação o que ela planejou, mas ainda requer muito comprometimento dela. Ela está comprometida, mas a qualquer momento ela pode desistir, ela ainda está naquela fase de transição também. E aí, o que a gente pode fazer nesse momento? Assistir, reforçar, encorajar, trabalhar a solução dos problemas, né, que ainda existem. Se necessário, a gente tem que revisar o planejamento que a gente tinha feito antes, planejamento alimentar, planejamento de metas, o que for. Criar novos desafios para ela, porque é importante para essa pessoa, porque é importante ela se manter sempre motivada. E por último, né, que seria o estágio do ápice, é o estágio de manutenção, que é quando a pessoa já conseguiu entender toda a importância daquela mudança para ela, o comportamento alimentar dela já está muito diferente, ela já conseguiu equilibrar diversos determinantes da vida dela, porque não é só alimentação, né? São diversos determinantes, e ela está conseguindo manter essas mudanças por um tempo considerável. Normalmente, alguns questionários utilizam 2 anos, por mais de 2 anos essas mudanças, mas depende, é muito variável, né? E aí, nesse momento que ela chegou no estágio de manutenção, a melhor estratégia de ação seria reforçar os ganhos desse comportamento, ou seja, mostrar para ela como está sendo importante esses ganhos para ela, esclarecer que lapsos e recaídas são normais e reforçar os benefícios disso e não julgar se acontecer. Porque, como eu falei, todo mundo tem recaídas, isso é normal, mas o importante é que ela volte sempre para o estágio melhor. E propor planos de suporte e fortalecimento. Só que assim, a gente consegue, com o modelo transhistórico, a gente consegue identificar qual é o estágio de motivação que essa pessoa está. Como eu falei anteriormente, né? Nós temos 5 estágios. Do menos motivado para o mais motivado.
Inicialmente, quando chega no consultório, dá que a gente defina em qual estágio que a pessoa está, porque a gente consegue criar estratégias, né, de ação muito mais objetivas. E na nutrição comportamental, a gente tem diversas estratégias de ação. Eu trouxe algumas que eu acho interessante, que eu acho que a gente... Assim, mas eu trouxe bem breve, porque elas são muito extensas e é uma leitura muito vasta, né, sobre isso. A primeira é a entrevista motivacional, que é normalmente utilizada junto com o modelo transteórico, né? Que é a forma, né, como... E é importante entender que a forma como a gente se comunica e passa informação aos nossos pacientes e clientes, assim como a capacidade que temos de guiá-los na busca de suas reais motivações para mudanças e auxiliá-los a resolver suas próprias dúvidas, né, suas inconstâncias, ela é determinante nesse processo de mudança. Como eu falei anteriormente, se a gente identifica, a gente consegue trabalhar em cima das dificuldades que essa pessoa tem naquele momento, a efetividade vai ser muito maior, a gente vai conseguir uma efetividade maior. Então, a entrevista motivacional é muito isso, a gente conduzir a consulta, conduzir o que for, de forma que ele se sinta confortável de dividir as dúvidas, dividir as ansiedades, o que ele quer mudar, o que ele não quer, o que ele ainda não sabe que tem que mudar, mas é importante que a gente consiga conduzir isso da melhor forma possível. E define-se, né, a entrevista motivacional como um método de comunicação e de aconselhamento focado no indivíduo, que ajuda a resolver a ambivalência em relação à mudança de comportamento usando suas próprias motivações. Ou seja, a gente vê o quanto ele está motivado, o que ele pretende com aquela consulta e vai caminhando sempre a nossa conversa daquela forma, que é a melhor forma de realmente conduzir uma consulta. E aí, a entrevista motivacional, ela tem um espírito, né? Que ela tem um espírito de parceria, que é entender, que a gente consiga entender o que aquele cliente, paciente, ele tem a nos oferecer naquele momento, o que a gente pode oferecer para ele, a gente se colocar realmente no lugar dele, conseguir entender isso. Compaixão da mesma forma, né? Se sensibilizar realmente pelo que ele está passando e entender os reais motivos de tudo que ele está passando. Então, assim, parceria junto, se colocar praticamente no mesmo nível de entendimento, compaixão, entender tudo que ele está passando, aceitação, né, respeitar o que ele pode também passar, assim, aceitação, o que ele pode, na verdade, fazer naquele momento, o que ele pode te dar naquele momento. Isso é aceitação, na verdade, assim, é entender que mais do que aquilo ele não pode te dar. Então, assim, não podemos trabalhar mais do que ele pode dar naquele momento. E evocação, que seria, na verdade, a sua capacidade de extrair o melhor daquele momento. Ele não tem muito a oferecer naquele momento, mas o que você pode extrair daquilo? É o espírito da entrevista motivacional. Então, seria um conjunto de parceria, aceitação, compaixão e evocação. Sempre lembrando que a gente tem que extrair o máximo deles, mas, claro, que tudo no limite que eles estão te mostrando. E aí, na entrevista motivacional, a gente tem algumas etapas, né? Que a primeira etapa seria envolver, né? Que a gente, nessas etapas, na entrevista motivacional, a gente começa a fazer perguntas realmente da forma que... perguntas de forma que ele consiga se envolver bem com aquela consulta e que se sinta confortável de passar tudo que ele tem de informação para você. Então, é importante que nesse momento de envolver, a gente escute, a gente trabalhe a construção de um vínculo, a gente mostre, né, o que a gente pode oferecer para aquele paciente naquele tempo de consulta. Isso tudo é envolver o paciente, é colocar ele realmente como principal questão ali naquele momento, ele se sentir realmente como uma pessoa importante que está ali, que tendo a oportunidade de ser ajudado. Então, assim, a gente tem que envolver ele naquela consulta. Focar, né? E focar é muito interessante porque é você perguntar para o paciente e mostrar de forma que ele consiga se sentir confortável de responder, mas que mudanças que ele quer fazer naquele momento? Se ele tem dúvidas e algumas ideias, quais são as dúvidas que ele tem? O que a gente pode ajudar naquele momento? E nesse momento, a gente consegue identificar também a motivação dele. Focar nesse momento seria identificar no modelo transtórico como seria o estágio de motivação dele. Evocar, como eu falei, explorar novos sentimentos daquela pessoa, estimular que a mudança da fala ocorra, ou seja,
ele falar que ele quer mudar porque mandaram ele mudar, mas a gente entender que, explorar que ele fale que ele quer mudar porque ele quer mudar, não porque mandaram ele mudar alguma coisa. E o planejar é trabalhar um plano de ação junto com ele, perguntar se ele quer novas informações. Isso é muito importante no ato de planejar. Quando a gente está trabalhando com um paciente nessa questão de motivação e tudo mais, a gente sempre tem que perguntar se ele quer aquela informação. Você quer essa informação? Eu posso te passar uma informação nova, você quer? Assim como quando a gente tem uma consulta nessa ideia, né, com essas ferramentas, a gente sempre pergunta se ele quer se pesar, por exemplo. Ele não é obrigado a se pesar, mas às vezes ele quer, às vezes ele não quer. Então, assim, sempre perguntando se ele se sente confortável de fazer isso. Essas são as etapas da entrevista motivacional. Já temos nós temos também uma outra ferramenta muito interessante que a gente trabalha no consultório, que é o comer intuitivo, que ele tem como objetivo ensinar as pessoas a ter uma relação saudável com a comida. É muito importante que a gente consiga criar nessa relação saudável. Muita gente chega no consultório colocando a comida como boa e ruim, e a gente tem que desconstruir isso. Como o guia fala, nenhuma comida é boa ou ruim. Existem comidas e comidas mais saudáveis, claro, como alimentos in natura, minimamente processados, mas existem alimentos que não são tão saudáveis, mas que eles não precisam ser 100% excluídos da dieta, a não ser, claro, que você tem uma patologia que precisa excluir. Esses são outros casos, mas assim, uma pessoa saudável não. Ele fala sobre evitar alimentos ultraprocessados, mas ele não fala em momento algum que você precisa cortar 100%. E a gente tem que mostrar isso para a pessoa. Por quê? No momento que ela tem a chance a sensação de que ela pode comer em algum momento aquele alimento, ela não fica com a sensação de que ela não pode, como proibido. E o proibido sempre leva a compulsão, na maioria das vezes. Então, ela tem que ter uma relação saudável com qualquer alimento. Todo alimento é válido, mas cada um na sua quantidade certa. E aí, o comer intuitivo ele tem diversos princípios, né? Princípios básicos. O primeiro, que eu acho que é o mais importante, que é rejeitar a mentalidade de dieta. Eu acho importantíssimo isso, porque as pessoas já chegam muito no consultório falando assim para mim, eu não sei o que da dieta, já tentei diversas dietas, e a gente tem que tirar essa palavra de dieta. Recentemente eu fiz até uma palestra numa academia que eu atendo, e aí todo mundo falou para mim, já fiz a dieta da proteína, já fiz a dieta, e eu desconstruí tudo isso na palestra com eles, trabalhei em educação alimentar e eles saíram de lá super empolgados, entendendo que eles não precisam excluir tudo, mas que eles precisam entender melhor a importância de cada alimento. Honrar a fome, isso é importantíssimo. A gente acaba comendo mais do que a gente precisa, às vezes, simplesmente porque a gente acha que está com muita fome, ou porque a gente acha que aquele alimento, não sei, vai acabar, ou porque a gente só pode comer naquele momento aquele alimento, comprou e vou comer agora, se não comer tudo, acabou. Não, a gente tem que saber o nosso limite, a gente tem que saber a nossa sociedade, é importante. Fazer as pazes com a comida, como eu falei anteriormente, nenhum alimento deve ser excluído 100%, a não ser que você tenha uma patologia. Então, é importante que a gente faça as pazes com a comida. Nenhuma comida é vilã, nenhuma comida vai embora 100%, elas podem aparecer de outras formas ali para você. Então, fazer as pazes com a comida é importantíssimo. Desafiar o policial alimentar, né? Calma aí. Que é, na verdade, entender como é que eu vou explicar isso? Entender as principais questões que você tem dentro de você, na verdade, com a sua alimentação. Na verdade, você critica muito mais do que os outros, às vezes, que você está se alimentando. Então, é importante que você desafie isso dentro de você. Aí sempre brinca, né? Que a gente fala assim, que quando o nutricionista comendo qualquer coisa, você é nutricionista comendo isso, a gente brinca, virou polícia da comida, eu sempre brinco assim. Mas é isso, a gente tem que tirar isso da gente e tirar isso dos outros. Todo mundo pode comer de tudo, então é basicamente isso. Sentir a saciedade, como eu falei, em relação a honrar a fome, a gente tem que saber o nosso limite, a gente tem que saber o quanto a gente precisa comer. Aquela sensação de estufamento, ela não é saudável, nem um pouco saudável. Descobrir o fator de satisfação, né? Quanto a gente está satisfeito, muito da saciedade também. Lidar com as emoções sem usar a comida, isso é importantíssimo. A gente sempre acha que a gente está muito feliz, vamos comer. A gente está muito triste, vamos comer. A gente está muito
cansado, vou comer. E assim, existem momentos que realmente vou comer, mas será que você está realmente com fome ou você está simplesmente com vontade de mastigar? E você pode fazer uma outra coisa que vai ser tão interessante quanto e vai te dar a mesma sensação de prazer. Respeitar o seu corpo, importantíssimo. Cada corpo é um corpo, gente. A gente pode ter o corpo magro, o corpo gordo, cada corpo é um corpo. E assim, não é porque a pessoa está com excesso de peso que ela não é uma pessoa saudável, não é uma pessoa que está num peso normal que ela é uma pessoa saudável. A saúde, ela vai muito mais do que realmente só o peso. A gente precisa ver todos os parâmetros e é importante que a gente respeite o nosso corpo. Quando a gente não está satisfeito com o nosso corpo, o consumo alimentar ele é muito influenciado, né? O comportamento alimentar. Então, respeitar o nosso corpo é muito importante nesse momento. Exercitar-se, né? Sentindo a diferença dessa prática de exercício físico. Quando a gente se exercita, muitas vezes a gente acaba não precisando usar aquele alimento como válvula de escape, porque a gente já liberou todas aquelas sensações boas que a gente estava precisando, principalmente em relação às emoções que a gente tem. Então, assim, prática de exercício físico é muito importante nesse momento. E honrar a saúde, né, praticando uma nutrição gentil. Gente, isso é importantíssimo. Vocês, estudantes, quem não é, quem já é profissional, a gente tem que sempre honrar a saúde. A gente não está ali para julgar ninguém, a gente não está ali para criticar, não, em momento algum. A gente está ali para acolher e entender que ele passa por o cliente ele passa por umas dificuldades, se ele precisa de ajuda naquele momento. Se ele te procurou, de alguma forma ele sabe que ele precisa daquela ajuda. Então, a gente tem que sempre praticar uma nutrição gentil. E nunca tire a comida de vó. Isso é muito importante. A comida de vó ela não deve ser tirada. A comida afetiva, isso não se tira. Não tire, às vezes, a pipoca do final do domingo. É afetivo também para a pessoa. Então, assim, por que você vai tirar? Você pode instruir ele, a pessoa, para poder entender a importância das quantidades, o quanto aquilo é importante e tudo mais. Será que é sempre importante? Mas tirar, às vezes, a macarronada da avó do final de semana, será que vai ser saudável para essa pessoa? Será que a gente tem que pensar sempre dessa forma? E aí, eu peguei até de um livro que eu botei para vocês no final, que é um livro que eu me baseio muito, a diferença entre o comer intuitivo, né, e o comer disfuncional. Em relação ao padrão alimentar, por exemplo, quando a gente come de forma intuitiva, a gente cria intervalos regulares entre as refeições. A gente sabe que as principais refeições, né, elas vão satisfazer a sua fome, a gente não precisa ficar beliscando. Já no comer disfuncional, a gente sempre belisca, a gente cria intervalos irregulares. A gente restringe, depois a gente pode até gerar uma compulsão ou vice-versa, né? A gente sabe a gente não sabe às vezes o que nosso corpo precisa, a gente acaba comendo com pressa, não observa o que a gente comeu, isso é muito importante, gente, sempre observar o que a gente está comendo. Como é que a gente regula, né, o que a gente come? Quando a gente come de forma intuitiva, a gente sabe os nossos sinais de fome, apetite, a nossa saciedade, a gente sabe parar quando a gente está satisfeito. Já quando a gente come de forma disfuncional, não. A gente sempre pensa em contar calorias, a gente sempre pensa em comer com os olhos, com o nariz, na dieta. Tudo é um motivo. A alimentação ela não se torna prazerosa, ela se torna simplesmente o fato de contar calorias. A gente só ingerindo só nutrientes. Não é assim, a gente ingere o alimento, é completamente diferente. O propósito de comer, né? A gente pensa que o comer intuitivo é para satisfazer a nossa saúde, nosso crescimento, bem-estar. Sentir prazer também nas razões sociais, na socialização, tudo isso em relação à comida, né? A gente tem que se sentir bem depois de comer, a gente não tem que se sentir frustrado ou sentir mal por ter se alimentado. Já no comer disfuncional, quando a gente come, a gente come ou restringe, né, para emagrecer. A gente muitas vezes faz isso para aliviar uma ansiedade, um estresse. A gente acaba sentindo muito cheio, depois sente muita culpa, vergonha, se pesa, às vezes cria transtornos alimentares, né? Desenvolve transtornos alimentares muito por isso, porque a gente não sabe lidar bem com a comida. E normalmente crianças pequenas, né? Elas têm um comer mais intuitivo, elas comem melhor assim. Já meninas e mulheres, elas acabam comendo muito mais de forma disfuncional. Muito associado também com essa questão da forma que elas se veem, né? Da forma que vê o corpo. Da imagem mesmo. Muitas mulheres têm transtorno de imagem e, assim, isso influencia muito no ato de comer.
Na questão física, né? A gente sabe que alimentar de forma intuitiva promove energia, saúde, crescimento, desenvolvimento de crianças, peso normal, estável, expressa fatores genéticos e ambientais. Já quando a gente come de forma disfuncional, a gente tem nome de cansaço, tontura, frio. Em criança, a puberdade atrasada ou precoce, o peso acaba sendo instável, com altos e baixos. De forma mental, né? O pensamento é claro, habilidade de concentração. A gente não fica pensando o tempo inteiro em comida. Quando a gente restringe a comida, a gente acaba pensando nela o tempo inteiro. E quando a gente está comendo de forma intuitiva, não. A gente sabe no nosso momento de fome, a gente não precisa pensar em comida o tempo inteiro. A gente sabe as horas das refeições. Na questão emocional, né? O nosso humor fica muito mais estável, porque a gente não fica afetado pela comida. Já no comer disfuncional, isso acontece, a gente acaba ficando muito instável, né? A gente fica muito irritado, com ansiedade, muita ansiedade, baixa autoestima. A gente se preocupa muito com a nossa imagem corporal, principalmente mulheres, que o maior número de pessoas no consultório são mulheres, assim, em relação a corpo, né? Muito mais mulheres do que homens. Hoje em dia até está crescendo bastante, mas assim, a gente ainda vê que é muito mais normal em mulheres se preocupar com a imagem corporal. E da questão social, né? Comendo intuitivo, a gente gera relacionamentos mais saudáveis com a família, com os amigos. Quando, onde, como a gente come, isso é muito importante. Quando a gente come de forma disfuncional, a gente acaba assim, tendo uma menor integração social, a gente se isola muito mais. Porque às vezes a gente tem medo de comer ou de deixar de comer, as pessoas criticarem porque você não está comendo, ou quando você come muito, as pessoas falam que você está comendo muito, então assim, você acaba se isolando muito mais. E é importante também, assim, a gente saber a diferença entre fome física e fome emocional. A fome física, a gente tem sinais, né, que a gente sabe que é uma fome física. A gente sente o nosso estômago roncando, a gente pensa em algumas comidas, a gente sente fraco, a fome vai crescendo, a gente já está um tempo sem se alimentar. A comida que a gente ingere, né, traz uma saciedade, nos satisfaz. Então, você realmente está com fome. E aí você come. Pode ser saudável, pode não ser saudável? Sim, você vai comer de algum alimento. Mas você tem que sempre comer com atenção, com calma e sem julgamento. Quando você come com atenção, com calma, você já come só o que você precisa, porque você comeu devagar e você deixou que o seu corpo chegue no momento que ele fale, ok, eu só preciso disso e estou satisfeito. E é o que a gente espera. Já quando é uma fome mais emocional, a gente não tem sinais físicos como o estômago roncando, né? Essa falta de energia, essa fome crescendo. A gente tem desejos específicos, como por exemplo o chocolate. Muito associado também quando a gente chega às vezes muito estressado, muito cansado, a gente se presenteia com chocolate. Não é fome, é simplesmente uma vontade de comer. Você não tem muito tempo desde que você se alimentou, a comida nunca vai te saciar, você vai sempre precisar de mais e mais e mais. Isso é uma fome emocional. E você pode fazer duas coisas. Você pode se distrair com outra coisa, dormir, ler, fazer exercício que você achar melhor. Ou você pode buscar conforto, né? Respirar, relaxar, desligar aparelhos eletrônicos, socializar com outras pessoas, cuidar do corpo. Mas, assim, comer não deve ser uma opção nesse momento, porque você não está com fome, seu corpo não está precisando de comida. Ele simplesmente quer nutrir alguma coisa que está ali errada, em deficiência, com a comida. E aí, uma outra técnica que a gente utiliza também, né, no consultório, que é uma outra prática na nutrição comportamental, é o mindful eating, né, que é comer com atenção plena. A atenção plena, né, ela é possível ser praticada em quase tudo que se faz. A gente pode andar, né, parar, andar, apreciar a paisagem, sentar às vezes no ônibus e olhar o caminho, observar as pessoas, conversar, se relacionar, né, prestar atenção no que o outro está falando, olhando nos olhos, mostrando interesse realmente no que ele está fazendo e principalmente em comer. A gente ter atenção no que a gente está comendo é muito importante. E aí, no atendimento nutricional, né, a gente pode utilizar a prática do Mindful Eating, trabalhando com práticas de desacelerar realmente o momento da refeição, escolher as opções com atenção plena, ou seja, será que eu preciso disso nesse momento? Será que eu tenho que comer toda essa comida? Se eu estou no self-service, será que eu tenho que botar tanta comida assim? As comidas em outro momento elas vão estar ali, por que você tem que botar tudo? Pensar na sua saciedade, mas esse prato aqui está cheio, eu vou deixar comida. Ou você leva para viagem, enfim.
mas será que você precisa comer muito mais do que você tá ali precisando só para poder não deixar no prato? Será que você não pode simplesmente deixar para outro momento essa comida? Não tenha culpa de comer, mas coma com atenção, como eu falei anteriormente. Você pode comer um alimento tanto saudável quanto não saudável, mas sempre com atenção no que você está comendo. E praticar o comer com atenção plena, né? E aí eu botei essa figura aqui que eu achei que seria o Mindful Eating, seria considerar, né, as suas escolhas, o que você cozinhar também, aproveitar a sua experiência, músicas e tudo mais, questionar sempre o que você está comendo, não é porque é saudável ou não saudável, eu não estou dizendo que você pode comer comidas não saudáveis o tempo inteiro, mas questiona realmente o que você está comendo, por que é importante naquele momento aquele alimento, evite distrações, né? Sente sempre à mesa. Hoje, essa pessoa que eu atendi, né, mais cedo que eu falei da bariátrica, ela me falou que ela almoça em pé, porque ela acostumou a isso. E a gente conversou sobre isso, como almoçar em pé para ela gerava diversas outras coisas. E por que para ela estava sendo almoçar em pé? Não foi um costume que ela gerou, mas eu conversei com ela sobre sentar à mesa de novo, de treinar sobre isso. Amar o que você está comendo, independente se é saudável, se não é saudável, mas amar. Beber sempre água é importante, a gente sempre esquece. Não criar horários, assim, não corra para comer. Eu tenho 5 minutos para comer. Não, se dê um tempo, aproveite, coma e descanse um pouco depois, senta, tem uns minutos. Não coma sempre correndo. Isso é comer com atenção plena. E aí, né, eu trouxe alguns materiais que a gente utiliza normalmente, que são vendidos até na internet. A ideia desse papel é que você coloca o prato, e aí ele fala sobre praticar uma alimentação consciente, né? Ele fala para você sentar à mesa, de repente botar uma música para relaxar, agradecer o alimento que você está comendo, independente da sua crença, mas assim, agradecer o que você está comendo. Cheirar a comida, né? Sentir cor, observar, né? Cores, variedades, preparo. Como é que ela tá? Olha o que você fez, olha o que você está colocando para dentro de você. Feche os olhos, né? Agradeça também o que você está comendo, como eu falei anteriormente. É muito interessante também essa técnica de não comer com a mão dominante, porque você acaba criando diferenças, né? Você acaba fazendo diferente e você cria um novo método, isso é muito interessante também. Outra técnica muito interessante, que tem até os talheres aí, é você colocar os talheres à mesa. A gente normalmente come já botando a outra garfada formando uma outra garfada, né? Isso não é saudável. Mastigar 10 vezes, né? Várias vezes, na verdade. A gente fala assim, 20, 30 vezes, mas isso não é inviável, né? Mastiga quanto você acha que está satisfeito para você engolir. Mas mastigue mais vezes. E não crie distrações, né? Na verdade, não ligue televisão. Distrações para você, no máximo com os seus familiares, com as pessoas que você está comendo. Crie uma roda ali, uma conversa. Se está comendo sozinho, tente olhar só realmente para o prato. Isso é comer com atenção plena, né? Uma forma consciente de comer. E aí, né? Meu lado também, eu trabalho com crianças e pré-adolescentes. Eu acho interessante a gente falar um pouquinho sobre como o atendimento para esse público ele é bom para possibilitar diversas melhorias, né, no crescimento deles, prevenir diversos problemas de saúde, né? E é importante que esse grupo, principalmente, ele seja trabalhado, porque tudo que ele aprende ali, muitas vezes ele leva ao longo da vida dele. Então, crianças e adolescentes, se elas têm uma alimentação mais consciente já nessa faixa etária, a chance deles levarem isso para a vida adulta é muito grande. Então, é bom de trabalhar com eles, eu gosto bastante. E aí, a gente sempre tem que pensar que nós somos o exemplo também. Como pessoas mais velhas, nós somos o exemplo. E aí, o que a gente pode fazer? A gente tem que sempre dar o exemplo e como eu mesmo tenho oferecido às crianças. Se a gente come um hambúrguer e dá um prato de salada para a criança, ela não vai se interessar na salada, por exemplo. De prato de legumes, ela não vai se interessar pelo prato de legumes. Ela quer realmente o que você está comendo. Sempre vai ser mais interessante que o adulto está comendo. É importante que frutas, verduras e legumes eles sejam sempre disponibilizados. A gente não pode também colocar alimentos menos aceitos nessas refeições.
e colocar lanches como os alimentos os alimentos preferidos. Por quê? Se a gente coloca alimentos também menos aceitos nas refeições e os lanches com os alimentos preferidos, eles vão sempre priorizar o lanche. Às vezes eles não vão querer comer também as frutas, legumes e verduras, porque eles sabem que aquele lanche vai estar ali para eles comerem. A comida tem que estar sempre acessível. Frutas lavadas, descascadas, na geladeira, na mesa, o que for, mas tem que estar acessível para eles. Porque se eles podem ir lá buscar, o pacote de biscoito é muito mais fácil de pegar do que uma fruta que não esteja lavada, por exemplo. É importante que os menores acompanhem a feiras, mercados, para poder realmente ampliar o contato com a comida, para conhecer mais sobre a comida. As crianças têm que ser envolvidas na preparação de pratos, que, claro que de forma segura. Os alimentos que são menos aceitos, é importante que eles sejam incluídos em momentos agradáveis da família, porque eles não podem associar esses alimentos a simplesmente momentos ruins. Assim como usar uma sobremesa, por exemplo, para que a criança coma aquele legume não é bom. Se você promete que se ele comer tudo, ele vai comer um chocolate depois, ele vai associar aquilo como algo ruim e o chocolate como algo bom. Então, isso não é bom. Realizar refeições em família, como eu falei anteriormente, é muito importante. E mesmo que ele não goste do alimento, é interessante que você ofereça diversas vezes, porque ele pode não gostar daquela forma de preparo, mas em outras ele vai gostar e ele vai passar a aceitar. É importante também que a criança ela não seja neutra, ela não pode dizer que não gosta de fazer cara feia sem ter curiosidade de provar o alimento, sem ter provado. Então, a gente tem que incentivar que a criança aprenda a provar o alimento antes de dizer se gostou ou não gostou. Pode ser que ela não goste, nem todo mundo gosta de tudo, mas assim, a gente tem que sempre estimular a provar. E a gente tem que entender também que a criança, às vezes, ela não está com fome. Se ela não quer comer tudo, pode ser que ela não queira comer, e isso é normal. Então, assim, às vezes varia a quantidade de comida, e isso é importante a gente entender. E em restaurante também oferecer da mesma forma, igual em casa, o mesmo cardápio das crianças, para as crianças e para os adultos. O que não fazer, que é muito importante nessa fase? Obrigar a criança a comer, chantagear, como eu falei anteriormente, de se você não comer isso, você não vai ganhar o chocolate. Substituir o alimento que foi recusado por outro alimento mais bem aceito, ou seja, eu não gosto disso, mas tá bom, então come esse negócio aqui só para não ficar sem comer. Não, não é assim. Come, então tá bom, come esse pão aqui, porque já que você não vai, só para não ficar sem comer. Toma o leite só para você não ficar sem comer. Mesmo que seja nutricionalmente equivalente, não é assim que a gente deve trabalhar, assim. As crianças elas precisam provar mais de uma vez o alimento para dizer que elas não gostam. A gente também não pode desistir de oferecer o alimento após poucas tentativas. Oferecer de diversas formas o mesmo alimento. E escolher sempre um menu kit no restaurante, porque achar que tem mais aceitação. Não. Estimula outros pratos, menu adulto, self-service, divisão com o pai, o que for. Mas, assim, estimular sempre a comer o mais próximo do prato do adulto. Também é importante que a gente não tome as rejeições como algo pessoal. Às vezes você prepara uma comida e a criança diz que não gostou. Ela simplesmente não quer provar, isso é normal, pode ser que ela queira provar em outro momento. Como eu falei anteriormente, não compensar com outros alimentos e não categorizar os alimentos em saudáveis ou não saudáveis, bons e ruins, proibidos e permitidos. Por quê? Quando a gente categoriza dessa forma, eles entendem como permitido e proibido, esse aqui o não saudável é mais gostoso do que o saudável, e isso é muito ruim. Como eu falei anteriormente, eu trabalho no colégio, lá a gente trabalha dessa forma, sempre criando atividades de educação nutricional que estimulem as crianças a entender que todos os alimentos são bem-vindos, mas que eles têm um momento dele. Por exemplo, lá quando eu monto o cardápio, toda sexta-feira eles sabem que é o dia de alguma sobremesa especial. Durante a semana eles têm fruta na sobremesa, né, de segunda a quinta, mas eles sabem que sexta-feira é o dia de uma sobremesa especial. Então eles comem as frutas normalmente, porque eles gostam, mas sexta-feira eles vão comer ou um pudim, ou um picolé, alguma coisa assim, mas eles vão comer porque pode, não tem problema. São crianças, eles precisam disso também. E aí são fotos autorizadas, essas aqui, que eu tirei, em algumas atividades que a gente fez no colégio. Essa primeira foto, eu sou encantada com essa foto, eu amo essa foto. Foi uma atividade sensorial, na verdade, que a gente trabalhou. Eles pegaram as frutas, a gente pegou as frutas inteiras,
frutas cortadas, eles provaram, depois eles fizeram uma brincadeira, eles quiseram brincar de adivinhar qual era a fruta. Eles provaram antes, depois eles se vendaram, e cada um colocou a fruta que achava que o outro não ia adivinhar, e aí acabou que foi um dia muito legal esse. E essa foto eu sou encantada, porque a menina estava brincando, essa aluna estava brincando com as frutas, assim, encantada com o que estava, e falando comigo sobre a fruta que gostava, que não gostava, e a foto ficou linda, estou apaixonada por essa foto. Nessa segunda, foi uma atividade também bem sensorial, que a gente fez uma atividade culinária. Nesse dia a gente fez um biscoito. A gente misturou todo mundo os ingredientes inicialmente, depois foi dividido para todo mundo. E eles tinham forminhas de estrela, coração, várias forminhas que eu tinha levado. E a gente foi formando, né, os biscoitos para depois assar. Então a gente trabalhou ali a mão na massa, levar os ingredientes, encostar nos ingredientes, aprender sobre quantidades também, que é muito importante. O tempo de saber esperar, porque como o biscoito é para o forno, tinha que esfriar, então eles souberam esperar para poder comer. Então foi uma atividade muito legal. E essa outra, né, que foi uma atividade sem comida, que a gente fez colagem, que eu trabalhei... foram alimentos que são legais em cada refeição. E aí eles conseguiram identificar que alguns alimentos são mais característicos de lanche, mas que dá para equilibrar o lanche saudável com o não saudável, assim como dá para equilibrar uma sobremesa boa no almoço com um almoço também muito bom, e por aí vai, assim. Eles souberam equilibrar, que a fruta também é gostosa na sobremesa, mas assim como o pudim também é gostoso na sobremesa, e todos eles são importantes em algum momento. E eles ficaram super empolgados de fazer colagem, contaram, depois eu devia ter colocado mais uma foto, depois eles apresentaram o que eles fizeram, contaram o que eles aprenderam, foi muito legal. E aí, existem alguns materiais de apoio para a gente trabalhar em relação à nutrição comportamental, né, com os pacientes. Eu também peguei alguns materiais na internet, que esse primeiro é o Guia de Saciedade, que é entender, na verdade, qual é o seu corpo. Eles dizem normalmente que o ideal é que você pare de comer no momento que você sente que você está saciado de 6 a 8, porque é o momento que você começa a se sentir cheio. Quando você se sente muito cheio, já passou do seu ponto. É um material. O outro também, que já seria, na verdade, uma outra estratégia, que você diz no momento que você comeu, você diz o quanto você estava com fome, o que você comeu, o quanto você ficou saciado. Se você ficou satisfeito com o que você comeu, você faz algum comentário sobre isso. Esses materiais, eles são interessantes porque depois você pode voltar e ver o que você estava sentindo em relação àquele alimento, né? Ver o que você sentiu em relação àquela refeição. E isso é muito interessante até para o paciente mesmo, para o cliente voltar e ver o que ele sentiu naquele momento. Outra atividade muito interessante também é planner, né? Porque eles podem botar, normalmente, a minha semana saudável, o que eles comeram, o que eles não comeram, se eles beberam água, se eles não beberam, se eles querem fazer exercício físico. Eles podem botar lá que fizeram exercício físico, não fizeram. E também é bom para eles voltarem e verem como foi a semana deles. Mas é importante a gente lembrar que, como eu falei anteriormente, a motivação, cada um tem o seu grau de motivação, seu estágio de motivação. Uma pessoa que não está motivada 100% ainda, que não está motivada, esses materiais, eles nem sempre vão funcionar. Porque para ela não faz sentido, tanto faz se ela vai marcar ou não, que meta que ela quer botar ali, tanto faz para ela. Então, assim, a gente tem que saber em que momento que a gente pode trabalhar com esses materiais de apoio. Outro material muito interessante, que é muito parecido com aquele anterior, é o diário alimentar, né? Que a pessoa diz o que comeu e quanto comeu, onde, com quem estava, como ela estava fome, a saciedade, e diz quanto ela ficou satisfeita. Esse diário alimentar, ele também é muito interessante para mostrar para o nutricionista, né? Normalmente eu falo, escreve, me manda, me mostra, para a gente poder conversar na consulta seguinte, por exemplo, as dificuldades que ele teve, o que para ele foi mais difícil, qual refeição foi mais difícil. A gente tem que é sempre interessante para a gente realmente conversar. Uma atividade que eu gosto muito, que eu acho muito interessante, é grupo de alimentação saudável. A gente pode ser como grupo de alimentação saudável, mas
A gente pode botar qualquer grupo de alimentação. Eu acho muito interessante isso. Óbvio que a gente tem que pensar em juntar pessoas que estão no mesmo grau de motivação ou pessoas que podem incentivar outras a se sentirem mais motivadas. Mas um grupo de alimentação, ele promove troca de experiência entre pessoas que seriam leigas inicialmente, mas que estão aprendendo ali, estão se motivando, troca dúvidas, angústias, dificuldades. Elas também conseguem expor isso. Dá para fazer oficina culinária, cada um leva a sua receita, querem dividir realmente algum alimento, partilhar, né? O alimento, isso é muito interessante, entre outras atividades. Então, assim, o grupo de alimentação saudável, eu acho que é uma atividade que é incrível e que eu acho que todo mundo deveria fazer em algum momento, porque você aprende muito com o outro, com os outros, né? Porque na verdade é um grupo, e eles também aprendem muito com você. Então, assim, é uma experiência incrível. E aí, para finalizar, até desse livro que eu vou mostrar para vocês que eu gosto muito, eu trouxe um trecho de Satter, né, em 2007, que ele falou que eu acho que é importante que a gente entenda, né? Comer é mais do que jogar lenha na fogueira ou abastecer um carro. Comer e dar de comer reflete nossa atitude e relacionamento com nós mesmos, com os outros e com nossas histórias. Comer tem relação com autorrespeito, nossa conexão com nossos corpos e compromisso com a vida. Comer é muito mais do que o ato de alimentar, gente, se alimentar. Comer envolve muitos sentimentos, comer envolve muitas questões, comer envolve felicidade, tristeza, mágoas, tudo isso envolve a alimentação. Comer envolve retorno financeiro, também dinheiro, comer envolve ambiente, tudo isso envolve do comer. Então, a gente não pode esquecer que tudo é importante. Quando vocês forem atender, enfim, ou quando uma pessoa conversa sobre alimentação com vocês, tente entender tudo que para ela é importante. Às vezes, aquela coisa mais simples que a gente acha que não vai ser importante, é importante. Então, quando começa uma consulta, normalmente a gente fala assim, mas eu falo assim, mas me conta, por que você resolveu me procurar? E a pessoa começa a contar e ali eu vou desenvolvendo a conversa. Mas jogue para a pessoa por que ela resolveu me procurar, por que ela está me procurando, por que eu vou. Entendeu? Por que aquilo. O que eu posso ajudar ela naquele momento? Então, assim, seja bem gentil sempre com o paciente de vocês. Seja bem gentil com as pessoas que falam sobre alimentação com vocês. Se vocês têm próximo de alguém que está com uma dificuldade alimentar, se vocês têm próximo alguém que se sente mal porque está acima do peso, porque está muito abaixo do peso, acolha sempre essa pessoa, entenda, escute as angústias dela, porque é importante para elas, para essa pessoa vai fazer uma diferença tremenda, entendeu? E o livro que eu queria indicar para vocês, alguns outros livros também são bem interessantes, mas esse é o meu livro de cabeceira aqui, que está no meu quarto, que é o Nutrição Comportamental. São organizadoras incríveis, elas são incríveis. Elas têm uma visão muito humana, né, da nutrição, e eu acho bem interessante, até o Instagram delas, acho que é Nutrição Comportamental, se eu não me engano, né? Procura, leia sobre, porque elas falam muito sobre essa nutrição mais humanizada. E eu quero, assim, para finalizar, eu quero que vocês sempre lembrem que dos pilares da nutrição comportamental, que é a valorização do prazer em comer, uma orientação não prescritiva, ou seja, a gente não precisa de um plano alimentar para poder dizer que a pessoa está tendo um acompanhamento nutricional. A gente precisa instruir, mostrar para a pessoa que ela sabe realmente fazer as escolhas dela, mas a gente tem que instruir da melhor forma. Educação sobre a ineficácia e consequências das dietas restritivas, comer considerando emoção, situação e contexto sociocultural, e promoção de comer de acordo com os sinais de fome, saciedade e satisfação. Esses são os pilares da nutrição comportamental e assim, é importante que vocês não esqueçam dele nunca. E eu queria agradecer a oportunidade de ter participado, adorei. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar um e-mail, mandar uma mensagem. Adoro conversar sobre nutrição comportamental, epidemiologia, se vocês quiserem conversar também, adoro. Falar sobre nutrição e câncer também é um tema que eu estudo bastante, então vocês podem falar comigo. Nutrição escolar também trabalho com isso, então eu também gosto muito de falar sobre isso. E se vocês tiverem dúvidas agora, estarei aqui para responder, tá bom? Natália, muito obrigada.
Foi incrível, tá chovendo de comentário aqui no chat, todo mundo gostando Eu tô muito. vendo. Maravilhosa. Até mesmo durante a apresentação, o pessoal já estava elogiando, porque realmente você explicou muito bem, deixou tudo muito claro. E além de explicar muito bem, deu muitas dicas valiosas, tenho certeza. Que para quem é estudante vai levar isso para a prática, para quem é profissional também. O caderninho aqui ficou cheio de anotações e a gente agradece muito por você compartilhar com tanta gentileza e tanto carinho. Deu para ver que você gosta muito do que você faz. Isso é muito importante, motiva a gente. E como aluno, assim, isso é muito importante, né? Nessa caminhada da vida acadêmica, é muito importante a gente ver que é possível a gente ser apaixonado e falar tão bem, e gostar tanto de uma área e ser feliz com isso durante a nossa vida, né? Antes de passar para as dúvidas, que foram muitas, de verdade, queria agradecer aqui a presença da nossa coordenadora, a professora coordenadora Michele Teixeira, professora da gente lá na Unirio, ela é incrível também na área de materno. E também gostaria de agradecer a presença da professora Luana Aquino, que é a coordenadora do Nutsal, que é o Núcleo de Nutrição, Saúde e Comportamento lá da Unirio. É um núcleo incrível. Até comentei no início, né, que a Natália fez parte da pesquisa do Nutsal. E aí até queria abrir um espaço para a Luana aqui, se a Luana quiser complementar alguma coisa, falar alguma coisa. Para vocês seguirem também o Nutsal no Instagram, @NutsalUnirio. E Luana tá aí? Oi, querida, tá me escutando? Bom dia. Vamos, bom dia. Bom dia, querida. Obrigada pela oportunidade. Parabenizar a Natália, que foi excelente, maravilhosa, né? Muito orgulho, né, dessa trajetória que a Natália vem desenvolvendo. Ainda vou falar disso, mas queria aproveitar essa oportunidade para, antes de tudo, parabenizar a vocês da Liga, né, da Lamin, porque em pleno sábado, né, vocês conseguirem juntar 100 participantes numa temática fundamental como essa, é muita energia positiva, é muita vontade de aprender, né, num momento tão desafiador como a pandemia, né? Então, realmente, isso eu acredito, e eu vivo falando por aí que nós temos diversos grupos e diversas ligas na nossa universidade, mas eu sou fã da Lamin, né? Não fiquem com ciúmes aí as outras, mas, enfim, quando vi que vocês estavam com essa atividade, vim prestigiar, né, e parabenizar. E falar que isso também é uma forma de promoção de saúde mental, né, gente? Quando a gente está falando de motivação, nós aqui, por vezes, nessas ondas de altos e baixos da pandemia, também estamos desmotivados, né? E queria até trazer um dado para valorizar essa discussão que vai ter tão rica aí entre vocês, né? Não sei se todos estão cientes, mas ontem foi divulgado a pesquisa da Datafolha, né, trazendo dados importantes do comportamento dos jovens no isolamento social. Então, eu acho que tem muito a ver com essa conversa, né? E aí eu recortei aqui os dados justamente da temática que a Natália abordou. A falta de motivação nos jovens brasileiros já estava altíssima, 46% dos nossos jovens, numa amostra representativa do Brasil, em maio, estavam desmotivados para tudo, para práticas saudáveis, para estudar, e deu um salto para 51% em junho, mais da metade dos nossos jovens brasileiros, e vocês também, né, fazem parte desse recorte dos adultos jovens, então acho que vocês têm muito aí o que trocar e foram muito felizes na escolha desse tema de motivação para hoje, né? E aí, enfim, queria ir fechando um pouco a minha fala para promover esse momento de troca da Natália com vocês, né? Enfim, falando que foi fantástico, ao meu ver, a habilidade, né, didática da Natália, né, em relação a trazer tantos temas importantes da área de nutrição e comportamento. São vários cursos, né? Eu vi algumas pessoas no chat pedindo recomendação de cursos, de bibliografias, que com certeza a Natália já deu e dará mais, né? Mas, gente, foi fantástico esse exercício que a Natália fez, porque eu sou uma pesquisadora da área que, enfim, venho acumulando algumas leituras, alguns cursos, e é como se ela tivesse trazido o melhor de cada um concentrado num único momento. Então, que bom que vai ficar lá no canal do YouTube da Lamin, né? Porque é material preciosíssimo para vocês, esse exercício de sintetizar tudo que ela fez, né?
E até pegando o gancho de algumas outras questões que foram trazidas pela Ellen, pela Thaís, pela Josiane no chat, né? Essa questão do olhar científico é uma outra questão que eu queria valorizar da fala da Natália, né? Porque quando surgem áreas novas na nutrição, como foi a nutrição funcional, como está sendo agora a nutrição comportamental, às vezes vem primeiro uma questão de prática do dia a dia dos profissionais, que vão percebendo que essas novas abordagens vão trazendo bons frutos, né, no atendimento à população, e depois, só depois que vão chegando as evidências científicas dando esse olhar, né? Então, eu gostei muito de ver o preparo desses alunos da Unirio e de outras universidades que estejam aqui participando, com essa preocupação e o olhar científico, né? Então, acho que Natália, por ter feito um mestrado com esse olhar, né, num grupo de pesquisa específico, né, que, como a Júlia falou, do Nutsal, eu acho que a gente convida, né, eu tenho certeza que estou falando pela Michele também, vocês, a se aproximarem, né, dessa realidade depois que se formarem, né, nas especializações, nos mestrados, nas residências, né, buscando a universidade pública, que tem principalmente esse compromisso com a pesquisa, da gente poder pegar essas questões que vocês vão viver na prática e dar o olhar da pesquisa, e dar o olhar científico, né? Então, isso é fundamental, né? Parabenizar mais uma vez. E o pessoal da Lamin pediu para eu dar uma palhinha, né, das diversas dúvidas que a Natália vai responder, nas mais focadas de exercício profissional, talvez pela experiência de CRN4, né? Então, vou aproveitar o final da minha fala para, enfim, falar a respeito da questão da Ellen, né, que colocou uma questão importante no chat, como lidar com os leigos, né? A gente deu o apelido, né, técnico de leigos, né, para sejam profissionais de saúde que não são da área da nutrição, mas por vezes querem desenvolver questões que a gente chama da caixa preta da profissão, né? Falar de promoção de alimentação saudável, todos podem falar. Agora, entrar num nível da prescrição, dietética, né, enfim, e outras questões que a gente chama de caixa preta, específicas do exercício profissional do nutricionista, isso não, né? Então, como é que a gente lida com isso? Vendo blogueiros, vendo leigos, né, se apropriando tanto de algumas questões que são caixa preta da profissão do nutricionista? Foi ótima pergunta, Ellen. Então, eu acredito que, primeiro, tendo noção que o Conselho Profissional, o CRN4, ele está aí para fiscalizar, né, o bom cumprimento da profissão e as questões éticas, né? Só que ele está aí para fiscalizar o nutricionista. Então, nós, população, sejam vocês estudantes, sejam futuramente como profissionais, temos o dever social de ajudar nessa fiscalização. Quando a gente vê algum leigo, algum blogueiro, algum médico, alguém fazendo questões que são específicas do nosso exercício profissional, cabe a nós entrar no site do CRN4, dar print, juntar provas e encaminhar para eles, para que eles possam, quando for o caso dos leigos, dos blogueiros, eles encaminham isso para o Ministério Público, tá? E aí, dependendo da dimensão, né, do alcance desse blogueiro, por vezes tem até repercussões mais sérias, né? Desde uma repercussão um pouco mais leve, de retratação pública, até repercussões um pouco mais sérias, né? E quando se trata de médicos ou de outros profissionais, né, eles encaminham para o Conselho Regional daquele profissional, né? Então, eu acho que esse nosso olhar ativo de cuidar da nossa profissão, desde já, é fundamental, né? E Thaís e Josiane trouxeram algumas questões de como que a gente faz para se apropriar dessa questão de um olhar mais científico, né? Aonde fazer isso, né? Então, eu diria que na nossa própria casa, né, os colegas da Lamin, do Nuzanc, nós do Nutsal, a gente está com um olhar, né, e Nutsal e Nuzanc agora juntos, né, com esse olhar por conta da pandemia e dos jovens. Então, eu acredito que por aí, né, nós temos agora um mestrado profissional, o PPG-SAN, né, que é o Programa de Pós-Graduação em Segurança Alimentar e Nutricional, que ele tem esse foco, né, do olhar científico para a prática do profissional, para o dia a dia, né? Então, lá nós estão sendo desenvolvidas dissertações de mestrado em todas as áreas, né, da nutrição, inclusive essa área de nutrição comportamental, tá? Agora, para quem às vezes não quiser, num primeiro momento, um mestrado, quiser uma especialização, por exemplo, tem uma específica de comportamento alimentar no IPPGS, né, que, enfim, tem profissionais sérios, né, e tem colegas que já se titularam por lá e também é uma boa oportunidade.
especialidade, né? O mestrado, sem dúvida, mais vantajoso, porque além do olhar prático, traz também uma titulação que permite vocês enveredarem futuramente como pesquisadores, como professores, tendo o título de mestre em algumas particulares e futuramente o de doutor, para quem tiver interesse numa carreira de universidades públicas, né? Bem, espero ter contribuído, não quero me alongar mais, porque com certeza vocês ainda têm muito que trocar. Só queria deixar mais uma vez os parabéns para a Michele, para a Raquel, para a Júlia, para todos da Liga, né? Porque na época de CRN4 a gente tinha um projeto de empreendedorismo e empregabilidade, junto com profissionais de recursos humanos, psicólogos, e nesse contato com as chefias dos serviços, os profissionais que estavam bem empregados, comparado aos profissionais que estavam desempregados, a gente observou que características mais importantes entre aqueles empregados e que vinham apresentando uma boa remuneração era a proatividade, né? Enfim, essa questão da autonomia na hora de fazer suas coisas, de propor, né? Enfim, no mercado de trabalho, aqueles que têm o famoso jogo de cintura, o fazer acontecer, né? Então, estou juntando tudo isso em proatividade, né? Esses profissionais se destacavam mais. Por que eu estou falando isso? Porque a Liga é justamente isso. Vocês, quando se organizam numa liga, alunos sendo os próprios promotores dos seus aprendizados, não somente dependendo de professores que estão aqui para orientar e para somar, mas vocês mesmos sendo os grandes protagonistas do aprendizado de vocês, isso torna vocês futuros profissionais mais proativos, e isso é um diferencial no mercado de trabalho, né? Então, pegar esse gancho final para, mais uma vez, parabenizar a Lamin. Obrigada, queridos. Obrigada, professora, pelos elogios e pela contribuição. Com certeza, tudo que você falou muito relevante, muito importante. A gente depois manda as dicas que a Luana comentou aí do mestrado, dos cursos. A gente vai juntar tudo num compilado de informações da palestra e mandar para vocês por e-mail. E obrigada mais uma vez. A Liga realmente é muito relevante na nossa caminhada. Se vocês, pessoas de outras universidades, se vocês tiverem oportunidade de entrar numa Liga, se aprofundar, realmente é muito relevante. Bom, a Natália está aí, a gente pode começar a passar para a parte de perguntas. A gente recebeu bastante pergunta, na verdade. E vou começar aqui. A Luana já respondeu, né, essa questão do que fazer em relação aos outros profissionais da saúde, né, que não recorrem a um nutricionista, as pessoas acabam não recorrendo a um nutricionista, mas recorrem a outros profissionais para falar sobre essa questão da alimentação. A Luana já falou muito bem. E aí, uma pergunta aqui da Ellen, vou começar com essa. A Ellen perguntou, Natália, como você descreveria uma pessoa com anorexia, que é extremamente magra, e se vê obesa? O que fazer nesses casos, quando a gente recebe esse tipo de cliente no nosso consultório? Então, voltei aqui, né? Estão me ouvindo? Então, né? Então, esse caso, a gente precisa ter sempre um trabalho de associação com um psicólogo, um acompanhamento psicológico, né? Infelizmente, a gente não consegue trabalhar de forma única ali com ele, porque existe uma questão de saúde mental também que ele precisa trabalhar ali. Então, nesses casos, sempre associando o trabalho junto com o psicólogo, né? Com um tratamento psicológico, e tentando realmente mostrar para aquela pessoa que o peso dela, os malefícios que aquilo está causando a ela, de forma muito humana. A gente tem que entender as limitações dela naquele momento. E falando, é um trabalho, na verdade, muito extenso, né? Na verdade, é um trabalho muito... É um processo. Muito tempo. É um processo, mas é dessa forma. Sempre trabalhando com acompanhamento de forma multidisciplinar, né? Disciplinar, muito importante. Pergunta da Carolina. Ela disse, no início você explicitou que a população brasileira está reduzindo o consumo de feijão. Gostaria de saber, por gentileza, se esse comportamento é potencialmente prejudicial à saúde da população.
Então, o feijão, ele é rico em fibras, né? É uma boa fonte de fibras da nossa alimentação. Tanto que a gente observou uma redução, né? Então, a gente reduz o consumo de fibras. Se a gente compensar de outra forma, não vai ser prejudicial, né? Dos nutrientes que a gente está perdendo nesse feijão, mas não compensando pode ser a longo prazo prejudicial, sim. Mas a gente tem que pensar na alimentação como um todo da pessoa, né? Sim. Uma pergunta da Júlia Clarissa. Como ajudar o paciente a passar da fase de pré-contemplação? Poderia dar mais exemplos? Sim, então. O paciente da fase de pré-contemplação é aquele que não entendeu realmente que ele precisa modificar, né? Os hábitos dele, o comportamento dele. Então, a gente precisa pegando realmente ganchos do motivo que ele chegou ali. Por que ele chegou no consultório? A gente vai trabalhando em cima desses ganchos. Então, assim, a minha família pediu, mas por que a sua família pediu? Quais são os motivos? Se tiver algumas alterações nos exames. Sim, a gente está vendo alterações nos seus exames. Será que isso vai ser prejudicial para você? E trabalhando assim, de forma que ele vá aceitando a necessidade dele de modificar os hábitos dele, mas sempre com calma, devagar e tudo mais. Assim, trabalhando dessas formas, com pequenas oportunidades que ele dá em relação aos motivos que levaram ele até ali. Ana Cristina perguntou, em relação à ansiedade, como fazer para melhorar no comportamento alimentar? Então, isso a gente tem que trabalhar essas técnicas, né, que eu fui passando algumas. É um trabalho de formiguinha, na verdade, a gente começa devagar e vai trabalhando aos poucos sobre isso. A ansiedade, ela vai existir, mas você vai ter que saber controlar ela, né? E tem outras formas de diminuir essa ansiedade sem ser com a comida, né? A gente pode praticar um exercício físico, se encontrar com os amigos, com a família, bater papo, né? Nesse tempo de pandemia, se encontrar de forma virtual, mas, assim, tem outras formas de você diminuir essa ansiedade sem ser com a comida, né? Então, a gente tem que ver o que está causando também a ansiedade, trabalhar em cima disso. Esse olhar amplo, né, da nutrição comportamental, da gente olhar para tudo, para todos os fatores. E também o que a Michelle comentou ali de fazer o próprio paciente achar a resposta, né, e ver como ele mesmo pode achar a mudança e o caminho para se motivar a sair dessa situação e tudo mais. Exatamente. Fazer uma participação ativa, né, do paciente é muito importante. Ele se sentir parte do processo. Até porque ele sabe, na verdade, na maioria das vezes, a resposta, né? Por que ele está ali ou por que ele precisa. Ele tem que ser estimulado a modificar. Exatamente. Deixa eu ver aqui. Mais uma da Júlia Clarissa. Como tornar um grupo de alimentação saudável seguro quanto à obsessão ao emagrecimento e ao corpo magro? Aonde está? Como tornar um grupo de alimentação? Eu acho que ela quis dizer assim, né? O cuidado que a gente tem que ter num espaço desse, né? De grupo de alimentação, para não tornar isso uma obsessão, né? Da pessoa não achar que isso enfim, para ela ficar magra e tudo mais. Na verdade, a gente começa com o nome do grupo, né? Existem muitos grupos de emagrecimento, grupo de emagrecimento saudável. Agora, da pandemia que surgiram, eu vi vários. Quando você bota um grupo de emagrecimento, você supõe que é para emagrecer, as pessoas vão ter essa obsessão, né, desse emagrecimento. Quando você bota grupo de alimentação saudável, grupo de alimentação, você já consegue botar um outro olhar, né? As pessoas já chegam com um outro olhar. O emagrecimento, ele acontece, porque as pessoas que normalmente entram nesse grupo, elas querem realmente emagrecer, mas é uma consequência. Na verdade, tem que promover a saúde, né? O emagrecimento vai ser simplesmente uma consequência disso tudo. Certo. O Guilherme perguntou, achei essa pergunta muito boa, se você tem uma intenção de produzir algum curso sobre isso. E muita gente aqui já respondeu que faria parte do seu curso, compraria o seu curso, porque
Olha aí, deixamos uma ideia aí para você. Eu vou também pensar gostaria. Já tem muitos alunos aí. E o Guilherme também perguntou se toda escola precisa ter um nutricionista, naquela questão que você mostrou das imagens e tal, das crianças. Então, o ideal seria, né, na verdade, pela questão Isso eu acho que a Luana até pode explicar melhor em relação à cantina, como é que funciona. Mas a escola que eu trabalho tem um sistema integral, né? Então, eu trabalho em cima das crianças que ficam o dia inteiro lá, construo o cardápio do almoço, né, do lanche deles, tudo que eles vão comer ao longo do dia, e faço atividade de educação nutricional com essas crianças, porque eles passam o dia no colégio. Mas não sei como é que funciona com colégios com apenas escolaridade, né? Se a Luana puder responder sobre isso, eu não sei se é obrigatório ter ou não. Então, Natália, sobre isso, há mais ou menos 1 ano e meio atrás, foi conquista das universidades, dos CONSEAs, do CRN4, foi aprovada uma lei, que eu não recordo se é um projeto de lei estadual ou municipal, né, mas colocando uma obrigatoriedade de nutricionistas nas escolas que têm cantinas, né? Só que vocês sabem que uma coisa é a lei ser aprovada, outra coisa é a lei acontecer, né? Então não é de uma hora para outra. Foi uma conquista política que agora é preciso a prática dos profissionais irem lá, bater na porta, tá aqui meu currículo, tá aqui a lei e tal, né? Algumas pessoas até pensam que bastaria o CRN4 ir pelas escolas multando todas as escolas que não têm nutricionista, mas isso politicamente seria um tiro no pé, porque a gente sabe a força das associações de cantinas e restaurantes das escolas. Era capaz da gente perder essa conquista da lei. Então, uma lei foi aprovada, é uma conquista. Agora, a categoria vai naquele famoso de pouquinho em pouquinho conquistando seu espaço, né? Que eu acho fundamental nas escolas, tá? Perfeito. Tem uma pergunta aqui da Mariane, que ela botou aqui no chat. Como lidar com o dilema do paciente entre comer de tudo e não tudo? Aquela confusão entre a liberdade de escolher e o que seria uma libertinagem, escolhendo sempre alimentos ultraprocessados. Mas, então, essa questão a gente volta naquela ideia do guia, né, que eu falei anteriormente. Nada é proibido, mas a gente é incentivado a evitar os alimentos ultraprocessados porque a gente sabe dos malefícios dele. E a gente tem que trabalhar em cima disso. A gente sabe que alimentos in natura e minimamente processados, eles vão ser muito mais saudáveis, eles vão fazer bem para o nosso corpo. Os ultraprocessados, não. A gente não precisa excluir eles, porque a ideia é que eles saibam que o acesso existe. Eles podem comer aquele alimento. Não precisa ser restrito para eles. Mas que eles não precisam comer ele a todo momento. E nosso trabalho é esse. Mostrar para eles que o alimento está ali, mas que ele não precisa ser consumido a todo momento e todos os dias. Mas que ele está ali. Da Júlia também, de novo. Como acolher e estimular alguém próximo que está com pressão alta ou pré-diabetes para que essa pessoa busque saúde através da alimentação? Então, se é próximo, se mora, por exemplo, na mesma casa, estimulando a preparação de novos alimentos mais saudáveis, comendo junto alimentos mais saudáveis. Se também tem como fazer uma prática de atividade física, estimulando a fazer junto a prática de atividade física. Se tem a possibilidade de estimular e estar junto, é uma saída muito interessante para realmente estimular essa pessoa. E acompanhar, de repente, até o nutricionista funciona também. Às vezes a pessoa precisa desse incentivo para ir. Verdade. E aí, por último, acho que para finalizar, a Luana já tinha comentado alguns, mas se você indica, né, algum curso, algum material, biografia, além das que você comentou durante a apresentação, para a gente ter mais ferramentas em relação à nutrição comportamental. Então, como após em comportamento alimentar, como a Luana falou, que existe, e no site da nutrição comportamental, né, que é das autoras desse livro que eu mostrei,
tem vários mini cursos, na verdade, que a gente pode fazer. Eles são cursos mais acessíveis no valor, e cada curso tem um tema diferente, como é intuitivo, mindful eating, e por aí vai. Então, assim, são cursos mais baratos, e que se a pessoa quiser ir aprendendo, ela pode ir fazendo. E o livro, gente, o livro ele é muito, muito bem explicado, assim, é um livro incrível, e que também é uma opção, uma ferramenta para aprender mais sobre. Show, vamos enviar para o pessoal depois. Apareceu uma pergunta aqui também no final. Você acha que pós-pandemia terá uma adesão maior a uma alimentação saudável? O que a pandemia nos ensina? Olha, o que eu tenho observado agora nas pessoas que eu estou atendendo agora, não pós-pandemia, porque a gente ainda está numa pandemia, né? Mas que as pessoas agora estão relaxando um pouco mais, estão voltando a trabalhar presencial e tudo mais, o que eu tenho observado é que elas estão realmente preocupadas com isso. Então, a adesão tem sido bem maior. Não sei se vai continuar, mas as pessoas... Eu tenho observado também que está todo mundo muito preocupado com a questão da imunidade, da questão da saúde. Então, assim, durante essa pandemia, essa questão veio muito... Falou muito, né, sobre alimentação como forma de proteção, né, a imunidade. Que bom, então, mas também tomar cuidado, né? Exatamente, que bom, mas preocupante também. Então, eu estou observando uma maior adesão, assim, desde o início. Óbvio que existia um desequilíbrio, algumas pessoas que estão voltando para mim agora, que tinham um objetivo e acabaram regredindo nesse objetivo, né? Que a gente chama da motivação, elas acabaram regredindo um pouco da motivação, porque foi um momento está sendo um momento muito instável para todo mundo, né? A gente não sabe muito o que vai acontecer. Então, mas a adesão tem sido maior mesmo. A adesão tem sido bem maior agora, nessas últimas semanas que eu tenho observado. Interessante, né? Inclusive, desculpa, gente, interromper mais uma vez. Quando a gente fez o convite com a Natália, eu até tinha pensado, porque era um momento que as escolas iam retornar. E aí eu estava com essa preocupação, né, Nath? Então, a gente já vem falando há algum tempo, a gente pensou sobre isso, porque como ligas com assuntos, né, de materno-infantil, essa preocupação das mães, do comprometimento, né, de manter uma alimentação e como garantir isso nesse retorno às aulas. Graças a Deus não retornamos, né? Acho que é um critério sanitário mesmo, de proteção. E aí a gente falou, cara, precisamos manter, a gente está retomando a vida e manter essa ideia de alimentação saudável. Achei que foi bastante oportuna a sua fala, bastante motivadora. Tentei convidar alguns amigos que saíssem, extrapolassem a academia para poder ouvir um pouquinho para esse momento de pandemia gerar essa mudança efetiva mesmo. Então, achei, assim, muito obrigada pela presença de todos, dos nossos professores, e principalmente sua, Natália, que fez esse conteúdo brilhante mesmo. Eu não esperava menos de você, e você sempre muito incrível. Obrigada, viu? Obrigada, gente, pelo convite, eu adorei. Como vocês falaram no início, eu comecei na verdade, já conhecia bastante, mas a minha maior imersão na nutrição comportamental foi no Nutsal com a Luana. Então, eu aprendi bastante lá e venho colocando em prática muito do que eu aprendi. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a nutrição comportamental, assim, se quiserem saber mais alguma coisa sobre o que eu falei, assim, pode me mandar mensagem. Adoro responder mesmo, adoro trocar conhecimento. E agradeço mesmo a Liga por ter me convidado, adorei. E quando quiserem convidar, eu estou aqui. Só chamar, tá bom? Foi incrível, eu acho muito importante a gente falar sobre nutrição comportamental, que é uma coisa relativamente nova, né? E está surgindo como uma área da nutrição, mas eu até gostaria que isso fosse uma coisa comum para todos os profissionais, assim, tivessem esse olhar da nutrição comportamental, independente da área da nutrição, porque é importante a gente cuidar não só do físico, mas do mental também, né? Nenhum indivíduo é só o biológico, mas tem vários fatores que influenciam nisso, então realmente é muito importante a gente se aprofundar nisso. Tem muita coisa nova chegando sobre a nutrição comportamental, então é muito legal esse momento. E já
adiantando que agora, em setembro, a Lamin vai fazer um mês dedicado à saúde mental, não só por causa do Setembro Amarelo, mas também porque a gente acha importante discutir sobre esses assuntos. Inclusive, dia 2 de setembro, a gente já vai ter um evento com a nutricionista Karina Leal sobre como a nutrição ela pode ser mais acolhedora, né? Só falar um pouquinho sobre transtornos alimentares e principalmente em grupos mais vulneráveis, como mulheres e crianças. Então, vai ser um momento bem legal também. E a gente pretende fazer aí mais encontros também com o Nutsal durante o mês, vai vir bastante coisa legal sobre nutrição comportamental e saúde mental, então acompanhe a gente para aprender, né? Para a gente aprender junto. E muito obrigada mesmo pela presença de todo mundo, foi muito bom, a gente ficou muito feliz com a quantidade de pessoas, num sábado chuvoso desse frio, que a gente tem vontade de ficar até mais tarde na cama, mas realmente foi muito bom. Muito obrigada pela interação, pela presença, Natália, incrível, mais uma vez, muito obrigada. E é isso, acompanhe a gente lá nas nossas redes sociais, @LaminUniRio, Nutsal Unirio, Nuzante Unirio. E qualquer dúvida, pode mandar e-mail para a gente, mensagem, a gente está disponível para atender vocês. Obrigada.